Queridos irmãos e irmãs, com alegria eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. É bom estar mais uma vez com vocês, poder participar de mais um dia desta Escola Bíblica de Jovens. Quero convidá-lo para que abra comigo a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Se alguém não tiver Bíblia, sente aí vizinho a um crente para acompanhar essa leitura. Epístola aos Efésios, capítulo 5, assim está escrito: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O texto que Paulo escreve aos Efésios fala de um assunto muito importante e muito interessante das Escrituras para nós. Ele conclui esse texto que lemos falando sobre a ira de Deus que vem sobre os filhos da desobediência. Quando nós olhamos para o dicionário, é aí que temos algumas dificuldades com relação a esse tema. Porque no dicionário está escrito que ira é um sentimento intenso de ódio ou rancor, um desejo de vingança, uma raiva descontrolada. E quando nós olhamos para este sentimento desta forma, apresentado como ele é no homem, em nós, quando se diz que alguém está irado, que tem sangue no olho, está vendo o mundo vermelho, parece ser uma coisa completamente fora de controle, alguém que saiu do seu normal e está irado porque perdeu completamente o autocontrole, o autodomínio e agora está fora de si, completamente tomado de um desejo intenso de ódio, de rancor, de vingança. E quando você põe isso nessa perspectiva e olha para Deus, não nos parece que isso combina com Deus em nada. Não nos parece em momento algum que poderíamos pensar em Deus fora de controle e completamente entregue a um sentimento de rancor ou de ódio. Então, como é ira de Deus? O que significa Deus irar-se? O que é este sentimento em Deus e como é que nós podemos entendê-lo? Primeiro, nós precisamos entender que algumas coisas que a Bíblia apresenta, elas são mostradas para nós em forma de metáfora, de uma comparação, para que nós possamos entender melhor. Eu disse nos dias anteriores que aqui falei que nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade, dada a limitação da nossa mente. E por isso nós não compreendemos bem como é a imagem de Deus, por exemplo. Mas que a Bíblia usa uma linguagem que nós dizemos que é uma coisa que é comparando com o homem. Então dizemos que é antropomorfismo. Antropo, o prefixo grego se refere ao homem como antropologia, o estudo da humanidade.
Morfismo, forma, tomar a forma de. Então, quando nós dizemos antropomorfismo, nós estamos dizendo aquilo que tem a forma humana aplicado a Deus. É o que a Bíblia diz: os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, a terra é o escabelo dos seus pés, porque o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ora, mas Deus não possui um corpo físico, então ele não tem braço, pé e olho e boca como tem o ser humano. Mas por que a Bíblia usa essas expressões? São expressões de comparação, para que nós, olhando e percebendo como é e para que serve essas partes do corpo no homem, possamos compreender melhor como isso se aplica a Deus. Da mesma forma que a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica, ou seja, dá comparações com o formato do corpo, também alguns autores preferem usar o termo antropopatia. Patos, de sentimento, então é sentimento humano. Quando aplica-se a Deus, é algo para nós entendermos como seria em Deus um sentimento humano. Então, quando se diz a ira de Deus, é uma expressão apenas para entendermos o que isso significa, mas tirando disso todos os limites e imperfeições que isso possa trazer. Porque no homem é descontrolado, é perda de controle, é algo fora da sua capacidade de domínio. Mas em Deus não. Quando eu falo ira de Deus, ou quando a Bíblia fala ira de Deus, a Bíblia está falando, na verdade, da reação justa e necessária de Deus contra o pecado. Quando a Bíblia fala ira de Deus, ela está dizendo que é uma justa indignação do Senhor do universo, que é santo, contra o mal que está sendo cometido pelo homem, e um Deus que é justo e moralmente perfeito tem todo o direito de estar justamente indignado contra esse pecado que foi cometido. Então a ira de Deus nada mais é do que a expressão da sua justiça contra o pecado. A W. Pink, escritor que tem livros nessa área, ele diz que a ira de Deus é a santidade de Deus incitada a agir contra o pecado. O que ele está dizendo é que Deus tem todo o direito de estar irado por causa do pecado, por causa das transgressões. Mas há duas coisas interessantes que nós precisamos perceber quando falamos da ira de Deus. A primeira é que ira de Deus sempre é aplicada na Bíblia sob um ponto de vista judicial. Ele está falando de direito, ele está falando de punição, ele está falando daquilo que é próprio de um sistema de leis, de um Deus moral, que estabelecendo as leis e para as transgressões dessas leis, ele estabeleceu uma punição. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Paulo está dizendo, Deus simplesmente estabeleceu que há uma recompensa para o homem, e essa recompensa se dará em uma coisa boa para aqueles que praticarem o bem e uma punição para aqueles que praticarem o mal. Essa punição é a expressão da ira de Deus sobre o homem. Mais na frente, no capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo pergunta assim: porventura será Deus injusto,
trazendo ira sobre nós? E ele diz, falo como homem. Aí ele mesmo responde dizendo, de maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Ele está dizendo, se Deus é o Senhor, se Ele é também o legislador, porque Ele mesmo determinou as leis, e se Ele é santo e moralmente reto e justo, será que Ele não tem direito de punir aqueles que lhe desobedecerem? E ele disse, não, Deus não é injusto quando traz a ira sobre nós, porque está dentro do estabelecido por Ele de forma justa. Salmo 7, versículo 11, o salmista diz assim, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Veja que ele está pondo a ira de Deus sob o ponto de vista jurídico. É sobre uma questão judicial. É algo que diz respeito a leis que foram estabelecidas e quebradas. Mandamentos que foram dados e transgredidos. E nada mais justo do que a punição sobre esses mandamentos. A segunda coisa que nós precisamos entender, então, quando falamos da ira de Deus, é que a ira de Deus nada mais é do que a consequência das escolhas que nós fazemos. As leis já estão estabelecidas. Quando Deus disse a Adão sobre o que ele estava pondo no jardim, perceba que Deus disse, de toda sorte de árvore frutífera havia no jardim. Eu penso que se Adão quisesse fazer a dieta das frutas, na segunda banana, na terça abacaxi, na quarta siriguela, na quinta melancia, no dia que ele chegasse na última, nem se lembrava mais qual tinha sido a primeira. Porque ele disse, de toda sorte de árvore frutífera havia no jardim. Aí daqueles dezenas, centenas ou milhares de árvores que tinha no jardim, Deus disse, só não pode comer de uma. Porque se comer dessa uma, morre. Aí Adão foi e comeu. E eu pergunto, Deus é injusto em matar Adão, tendo dado tantas árvores para ele comer, e tendo dito que de uma ele não podia comer porque morria. Quando Deus pune Adão com a morte, Deus não está fazendo nada mais do que trazendo a justa punição como consequência da escolha que ele fez. Porque ele sabia exatamente o que Deus havia dito. De tantas árvores, só uma não podia comer porque morria. E essa uma foi a que ele comeu. Então, nada mais é do que a consequência da escolha que nós fazemos. Jesus explicou isso com todas as letras, para dizer, olha, não tem como você não entender como é que é. João capítulo 3, versículos 18 e 19, ele disse assim, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é simples, é uma escolha. Você escolheu errado. E se escolheu errado, nada mais justo do que sofrer a punição por isso. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Todo pecado se constitui em uma afronta a Deus. Todo pecado é uma franca rebeldia contra Deus. Porque sendo Deus o Senhor do universo, Ele estabeleceu leis. Ele disse como as coisas deveriam funcionar. E as leis que Deus estabeleceu eram extremamente justas, porque Ele é justo. E as leis que Ele estabeleceu eram extremamente boas, porque Ele é bom. E Deus estabeleceu leis justas e boas. E acontece que toda a natureza obedece a Deus. Deus estabeleceu leis para o sol e o sol obedece. Deus estabeleceu leis para todos os elementos da natureza e todos eles obedecem piamente a tudo o que Deus fez, a tudo o que Deus disse.
E o Senhor do universo, soberano, que pode mandar em tudo, faz o que quer, com quem quer, aonde quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele é soberano. Ele disse a mim e a você o que nós não deveríamos fazer e nós fazemos. Então afrontamos claramente ao Senhor soberano e desafiamos a Ele fazendo aquilo que Ele disse que não deveríamos fazer. Todo pecado é um agravo contra a pessoa do juiz, que é também o legislador que estabeleceu as leis. E eu e você, deliberadamente, escolhemos agravar o juiz, desafiar o Todo-Poderoso e transgredir as leis justas e boas que Ele estabeleceu para nós. Sendo assim, nada mais justo do que sermos punidos. Nada mais justo, porque o Senhor soberano, Todo-Poderoso, estabeleceu leis e todos cumprem a lei que Ele estabeleceu, menos eu e você. E agora, Ele está irado. Agora a ira de Deus existe. E sabe, tem uma outra grande diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. É que a ira do homem passa. Fica com raiva hoje, amanhã não está mais. Você dá um presente, faz um agrado, e a ira do homem passa. Aí, João capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus não passa, é eterna. Porque Deus é eterno. Lembra que nós falamos, quando falamos dos atributos? Todos os atributos estão interligados. Deus é eterno, o amor dele é eterno, a graça dele é eterna e a ira dele é eterna. E não há nenhuma contradição aqui, porque alguém pode pensar, e o que está escrito lá, pastor? E Salmo 30 e o versículo 5, que diz que a ira dele dura só um momento. E o que será que está escrito lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18, que diz que a sua ira não durará para sempre? Simples, não há nenhuma contradição aqui. É porque lá no início de todas as coisas, antes da fundação do mundo, quando ele percebeu todos os pecados que nós haveríamos de cometer e ficou irado, ele já proveu a solução para resolver o problema da ira. Por isso é que não dura eternamente para aqueles que aceitarem a solução dada por Deus para resolver o problema. Passa rápido, mas só para os que aceitarem. Para os que não creem, ele disse, a ira de Deus permanece. E aí é que vem a grande questão, para a gente começar a pensar então, como é que nós vamos escapar disso? Como escaparemos da ira de Deus? Um Deus soberano, que fez tudo, que criou tudo, que pode tudo, é Senhor de todas as coisas. Nós deliberadamente afrontamos a esse Deus e transgredimos os seus justos e bons mandamentos, e agora ele está agravado. E sendo ele o legislador, e sendo contra ele o agravo, ele tinha o direito de estabelecer a pena que ele quisesse. E ele já estabeleceu a pena. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele disse, o salário do pecado é a morte. O que merecemos? A morte. Qual a punição que a ira de Deus estabelece sobre nós? A morte. Qual o destino eterno que espera todos aqueles que transgrediram as ordens soberanas de Deus, sobre os quais a ira dele permanece? A morte. Se alguém pudesse dizer, Deus, eu gostaria de receber tudo aquilo que eu mereço, é a morte. Tudo que merecemos é exatamente isso. Porque agravamos
a pessoa do soberano. Nós o desafiamos, afrontamos a sua soberania, porque ele disse não e nós fomos lá e fizemos. E agora ele está agravado. Ele está irado. E nós precisamos resolver essa questão. Mas graças a Deus, que quando Deus viu tudo isso, quando ele percebeu toda essa situação, porque conhecia já os nossos pecados de antemão, ele já providenciou uma solução para estas coisas. Lá, antes da fundação do mundo, quando ele criou todas essas coisas, ele estabeleceu as leis, estabeleceu a justa punição que traria sobre aqueles que transgredissem as leis, mas estabeleceu também a solução para aqueles que estavam numa situação de transgressão. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que Deus encontrou um meio de nos livrar da sua própria ira. Mas o meio que Deus encontrou não foi simplesmente deixando para lá. Não foi um jeitinho brasileiro, vamos fazer um jeito de sumir esse negócio e dar um sumiço disso. Não. Porque se lembre, Deus é justo. Deus é justo e sendo Ele justo, a justa punição deveria ser aplicada para aplacar a ira de um Deus justo. O que Deus fez então para que tudo isso fosse resolvido? Ele tomou toda a sua ira, toda a ira de Deus contra todos os pecados de todos os transgressores e lançou sobre Cristo. Toda a ira de Deus foi despejada sobre ele. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, aquele que nunca falhou, aquele que nunca errou, aquele que nunca cometeu nenhum agravo contra o seu Pai, aquele que nunca fez coisa alguma para transgredir a ordem do Pai, porque ele em tudo dizia: não sou eu, mas é o Pai que me enviou, eu estou aqui não para a minha missão, mas para a missão do Pai que me enviou. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e sendo completamente obediente, Paulo disse, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele disse: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não passou a mão, não. Naum, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Deus é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. Se é justo, é justo. Se tem que punir, tem que punir. Se há uma punição, tem que ser executada. E o que Deus fez? Encontrou um substituto. Ele transferiu toda a pena que havia contra mim para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu sobre si todo o castigo da ira de Deus. Porque Paulo escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele disse que ele se fez maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele recebeu sobre si a maldição
que era nossa. Ele recebeu sobre si os pecados que eram nossos para receber a punição por esses pecados. E quando ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, ele estava recebendo a punição sobre si e automaticamente ele estava transferindo para si a pena e a punição e libertando-nos desta pena. Sabe, é como se tivesse uma ficha que era a minha e a sua ficha. Todos os pecados estavam ali. Então a minha ficha era mais suja do que chão de oficina. A sua também. Era assim a sua ficha. Aí tinha a ficha de Jesus Cristo. Limpa, limpa, limpa. Não tinha absolutamente nada escrito na ficha de Jesus. Sabe o que Deus fez? Ele tirou meu nome e pôs na ficha de Jesus. E pegou o nome de Jesus e pôs na minha ficha. Aí agora, ele recebeu a punição que era para mim. Toda a justa indignação da ira de Deus foi sobre Jesus Cristo. E aí é por isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 5, versículo 9: logo, muito mais agora, tendo sido justificados, a ficha que foi trocada, é isso que se chama justificação. Tornar-se justo por um ato judicial de Deus. Ele disse, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus não vai se abater mais sobre mim, porque sobre Jesus ela já se abateu. E quando o profeta via isso, como numa antevisão da cruz, de tudo que Jesus iria passar, Isaías, no capítulo 53, ele olha e diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, a pena, a punição, a ira que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si a pena, a justa punição de Deus foi lançado sobre Jesus. Mas você não simplesmente se apodera disso, senão recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus é justo, e Ele há de punir todo aquele que não receber a justificação por meio de Jesus Cristo. Aos Romanos capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ira de Deus, e ele alerta Israel, que mesmo Israel sendo o povo escolhido de Deus, mas também está debaixo da ira, aí ele diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele está dizendo, Deus é bom, mas Ele é justo. Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele tem grande amor por nós, mas Ele está irado. E nós não podemos deixar isso para lá. Nós precisamos entender que Ele é extremamente justo quando faz essas coisas por nós. Mas na sua justiça, Ele resolveu ter misericórdia de nós. É aí, queridos, que manifestou-se, por causa do amor de Deus por nós, manifestou-se a coisa chamada graça. Graça era um favor imerecido. E a graça é a expressão do amor de Deus por nós. Por que Deus nos amou? Simplesmente porque Ele quis. Nós não fizemos coisa nenhuma para Deus nos amar. Nada, 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 nada. E sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado. Esses dias eu estava dando um seminário numa congregação e eu estava dizendo sobre isso. Olha,
nós não vamos para o céu porque oramos, porque buscamos a Deus, porque lemos a Bíblia, porque andamos conforme aquilo que a Bíblia ensina. Não. Você vai para o céu porque Jesus morreu por você. Ah, pastor, então não preciso orar, nem ler a Bíblia, nem buscar a Deus, nem jejuar, nem me santificar. Precisa. Você precisa fazer isso porque vai para o céu. Não é para ir para o céu não, porque o céu não é ganho por merecimento. Ninguém merece o céu não. O céu é dado de graça. Graça é favor imerecido. É porque Deus, no seu infinito amor, amou você, mesmo você não valendo nada. Eu que não valia coisa nenhuma, Deus amou-me. E porque amou-me, Ele resolveu mandar o seu único filho para morrer por nós. É isso que a maior mensagem do Evangelho diz. Deus amou o mundo de tal maneira. Era tão grande o amor de Deus que Ele mandou o único filho que Ele tinha para morrer em nosso lugar. Isso se chama graça. Ninguém fez nada por merecer. Tem uma passagem interessante das Escrituras que nos dá uma ilustração interessante. O Paulo escreve a Filemon e ele fala sobre um escravo que Filemon tinha. E esse escravo, chamado Onésimo, parece que tinha roubado alguma coisa do seu senhor. E Onésimo fugiu da casa do seu senhor, Filemon. E encontrou-se com Paulo. Paulo diz assim: nas minhas prisões. Paulo preso por causa de Cristo, e Onésimo certamente por algum mal feito que fez. Mas encontrou-se lá. E agora ele apresenta Jesus a Onésimo, e Onésimo recebe Jesus como seu Salvador. É solto, e agora Paulo escreve uma carta para o seu senhor Filemon, mandando essa carta pela mão do próprio Onésimo. E é tão interessante que Paulo faz um trocadilho, porque no grego Onésimo significa útil. E aí ele manda a carta dizendo: eu te envio Onésimo, esperando que ele te seja útil. Como que dizer? Esse inútil, eu estou mandando ele para ser útil. Porque o nome dele era útil, mas ele era um inútil. E aí eu estou mandando ele para você, esperando que ele lhe seja útil. Mas aí parece que Onésimo havia, quando na fuga, levou alguma coisa de Filemon, subtraiu, roubou e tomou para si alguma coisa. E agora o Paulo, escrevendo a Filemon, diz assim: se Onésimo lhe deve alguma coisa, ele disse, ponha na minha conta. Sabe, foi exatamente o que Deus fez. Ele viu tudo que nós devíamos, e quanto era a soma, era imensa. Dinheiro nenhum do mundo podia pagar, que o Salmo 49 diz que se alguém tentasse comprar a salvação de uma só pessoa, os seus recursos se esgotariam antes. Ele disse: o dinheiro que você tem não dava nem para pagar as prestações. Quanto era a dívida que nós tínhamos? Enorme. Aí Jesus Cristo foi à cruz, morreu por nós, apresenta-se ao Pai e disse: Pai, aquela conta que aquela pessoa devia, que era enorme, tudo a dívida que ele tinha, ponha na minha conta. Ele assumiu o que era nosso, o que nós devíamos. Mas para todo aquele que não estiver debaixo dessa condição, a única condição para escapar da ira é estar em Cristo. É estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque Cristo não nos libertou para sermos livres. Cristo nos libertou para sermos servos dele. Porque quando sob o pecado, nós éramos servos do pecado. Só que o pecado é um péssimo senhor. E agora ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para dizer, agora nós somos servos dele. Porque ele é um
excelente Senhor. E é muito bom estarmos debaixo do senhorio de Cristo. Mas se ainda na nossa forma de ser desobedientes, nós não aceitarmos estar debaixo do senhorio de Cristo, sobre nós permanece a ira de Deus. E Deus é justo se Ele faz isso. Aos Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22, Paulo diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Ele entende? Ele está dizendo, Deus suportou com muita paciência. Queridos, nós precisamos entender isso para entender que nós precisamos cada dia, todos os dias, sem tirar um só dia, você precisa lembrar-se de agradecer a Deus pelo que Jesus Cristo fez por você. Porque nós éramos exatamente isso, homens e mulheres que agredimos a Deus, que desafiamos a Deus, que afrontamos a Deus, que provocamos a Deus, e que sob nós estava a ira de um Deus Todo-Poderoso, e Ele teria todo o direito de executar a sua ira sobre nós, porque nós merecemos. Eu não estou falando só da natureza pecaminosa que você e eu temos, não. Eu estou falando de tudo que nós fazemos e fizemos contra a vontade de Deus. Eu estou dizendo de tudo aquilo que nós cometemos na nossa vida, que agrediu a Deus e desafiou a soberania do Todo-Poderoso. Nada mais justo do que Ele nos punir, do que a ira de Deus vir sobre nós. Mas veio Jesus Cristo e tomou sobre si o impacto desta ira, simplesmente porque Ele nos amou. Ninguém tem o direito de dizer que Deus não lhe ama, porque Paulo, aos Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E sabe o que significa nós ainda pecadores? A Epístola de Tiago diz assim, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus tem todo o direito de executar a sua ira sobre os seus inimigos. Mas Ele nos amou de maneira tão extraordinária que mandou Jesus Cristo para morrer pelos inimigos. Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós, porque Ele disse, pode até ser que alguém se animasse para morrer por uma pessoa boa. Talvez você tivesse coragem de morrer pelo seu pai, ou por sua mãe. Talvez um pai tenha a coragem de morrer pelo seu filho. Talvez alguém tenha a coragem de morrer pelo seu irmão, pelo seu amigo do peito. Mas Ele disse, mas Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores, inimigos. Nós estávamos distantes e Ele ainda assim nos amou e enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Não despreze a graça. Não acha que não vale nada. Não pense que não é de valor nenhum. Pelo contrário, é muito, 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 muito grande o valor da graça. Para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Porque sobre Ele pesou a ira do Deus Todo-Poderoso contra os nossos pecados. E tudo isso Ele suportou, porque nos amou. Tudo isso Ele suportou porque derramou graça sobre nós. Porque Ele viu-nos como alguém que foi objeto do seu amor. E tendo amado a nós completamente, Ele mandou Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar. E sobre Ele derramou a sua ira. E agora todos nós ficamos livres. Livres. Você pode dormir tranquilo para dizer, não somos mais alvo da ira de Deus.
Ele nos libertou da ira. Ele nos salvou da ira futura. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pesa mais a ira sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Porque Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos justificou com o seu sangue, Ele nos redimiu com aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E conquistou para nós o maior alívio que um pecador poderia ter. É olhar para o futuro e perceber que não há mais a ira de Deus sobre nós. É olhar para os braços do Pai, que Ele recebe com amor, sem que você tenha mais nenhuma condenação sobre si. Agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para nós como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Ele olha para nós como se a nossa ficha fosse totalmente limpa. Não se engane, era a ficha de Jesus. Mas agora Deus olha para o alto da ficha e vê lá o meu nome. O seu nome é que está lá. E Ele não se lembra dos pecados cometidos, porque todos eles em Jesus Cristo já alcançaram a justa indignação da ira de Deus. E agora Deus olha para nós como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. E nós podemos louvar a Deus, exaltar a Deus e glorificar a Deus todos os dias. Não se esqueça de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, porque em Jesus Cristo nos libertou da ira. Mas todo aquele que escolher estar fora de Cristo, sobre ele a ira de Deus permanece. Tem um hino que fala sobre como foi esta graça que nos alcançou, que mandou alguém que não tinha nenhuma punição se transformar em réu em nosso lugar e assumir a culpa sobre aquilo que ele não tinha culpa nenhuma, simplesmente porque nos amou e resolveu nos alcançar com esta maravilhosa graça. E o hino diz: Ele nasceu para que eu não morresse, Ele morreu para que eu vivesse, tudo me deu como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu defensor. Para que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu amasse, ele me amou. Para que eu cantasse, ele sofreu. Para que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu, tenho entrada plena no céu. Ele garante a salvação, pois nele eu tenho todo perdão. Oh, aleluia! Posso cantar por esta graça me alcançar, e eu exclamo como penhor: te agradeço, Senhor. Por favor, gaste pelo menos um minuto para dizer obrigado, meu Senhor. Meu Senhor, eu te dou graças. Oh, que grande alívio
Eu, pecador, sob o alvo da ira de um Deus soberano e irado. Em Jesus Cristo, toda a ira foi dissipada e agora eu estou livre. Senhor, muito obrigado. Eu não mereço, nada fiz por causa disso. Mas o Senhor, por alguma razão, me amou e em Jesus Cristo livrou-me da ira. Eu não merecia, mas que bom nós podemos dormir nesta noite e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, que alívio, que não pesa sobre nós a ira. Que alívio, que somos livres desta grande ira do Deus Todo-Poderoso. Em Jesus Cristo Ele nos livrou. Seja agradecido ao Senhor, exalte, louve e bendiga Ele, porque nós somos libertos e salvos da ira de Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou e derramou sobre nós. Que Deus nos abençoe.